Bem-vindos a mais um vídeo. A lua tá aparecendo aqui. Agora são perto das 19 horas. Hoje gostaria de conversar sobre alguns comentários que eu recebi em meu vídeo sobre os ateus não serem mais inteligentes que nós, católicos, cristãos, ou qualquer um que no mínimo creia em Deus, ou pelo menos um Deus cognoscível pela razão natural. Percebi que eles padecem de muitas, digamos assim, fragilidades intelectuais, metodológicas ou mesmo cognitivas. Porque como eu repeti naquele meu vídeo, eles só acreditam num método puramente material. Por exemplo, até publiquei um short sobre isso, né? Um comentário que recebi dizendo como eu poderia saber que Deus não pode ser material e que tipo de fontes eu teria, provas, evidência, etc. É para vocês verem como eles são presos ao pensamento materialista. Como eu disse, o ateísmo nos impede de raciocinar, tá? Principalmente quando a pessoa se apega muito ao pensamento cientificista. Eles não entendem que a realidade espiritual não é objeto das ciências naturais. Não podem ser estudados por instrumentos que encontramos em laboratório. Então, estão falando de uma realidade cognoscível puramente pela razão natural, ainda que isso implique a observação da realidade natural, digamos assim. Isso que eles não conseguem entender, tá? Por quê? Porque com o pensamento materialista, eles já partem da premissa de que a realidade espiritual não pode existir, tá? Então, eles se recusam a elaborar um raciocínio que chegue a essa conclusão. Vou dar um exemplo, tá? Quando se fala do primeiro motor imóvel, Deus como ato puro, estamos dizendo o seguinte: numa série de moventes e movidos, tá? De motores envolvidos, essa série não pode retroceder indefinidamente. Por quê? Porque tem que haver um primeiro motor que não seja movido por ninguém, porque se esse motor fosse movido por algo, esse algo teria que ser necessariamente antecedente a ele, tá? E logo ele não seria imóvel. Então, e se eliminarmos esse primeiro motor, não haveria o segundo movimento e não haveria o movimento presente. Isto me parece um tanto basilar. É igual a série de causas. Deus enquanto causa primeira, incausada. Por quê? Porque quando se trata de uma causa primeira, estamos falando de uma causa que tem por efeito todas as outras causas segundas, tá? Sem a causa primeira não haveria causa segunda e não teria efeito último, logo, e não teria causas e efeitos presentes. Algo que é a primeira causa não causada, algo que é o primeiro motor imóvel, não pode ser material. Por quê? Porque o motor imóvel, o que não pode ser movido, ele não é divisível por partes. Então não há nele nenhuma potência passiva. Não há nada nele
que seja imperfeito para ser atualizado e assim alcançar uma perfeição, porque não tem nada nele que é para ser aperfeiçoado. Quando um ateu vai entender isso, eles não vão entender enquanto eles não pararem de partir da premissa de que apenas existe a realidade material. Tá? Isso nunca vai acontecer. Isso também se deve muito a aquele pensamento de que apenas as conclusões das ciências naturais valem e não as conclusões filosóficas, lógicas e metafísicas. Eles rejeitam, ainda que existam revistas acadêmicas, né, que tratem desses temas, eles vão rejeitar a priori, porque para eles só vale o que está na física, na biologia, na química, etc. Para eles não existem outras realidades. Tá? Então, não há como discutir com eles. Eu percebi isso quando discuti com alguns na minha época em que eu era mais militante. Tá? Hoje eu só escrevo textos e publico artigos. Já publiquei um outro artigo e agora eu tô gravando esse vídeo. Já participei de podcasts, etc e tal. Para o ateu, não existem, por exemplo, causas formais, porque se não existe a realidade espiritual, não pode existir também a forma substancial. Por quê? Porque a forma substancial do ser humano é uma realidade espiritual, tá? É uma realidade espiritual. E como a gente sabe disso? Porque as operações intelectuais independem do corpo, tá? Independe do corpo. Se algum homem perdeu os seus sentidos, sem afetar os seus órgãos vitais, ele vai continuar operando a sua intelectualidade, tá? Os próprios ateus têm um exemplo aí, que é o do Stephen Hawking, né? Que ele ficou todo imobilizado, mas continuou exercendo o seu intelecto, ainda que de maneira má, né? Alguns dizem que ele é mais doente da alma do que do corpo. Mas de qualquer maneira, o fato é que ele sempre exerceu a sua intelectualidade sem precisar do restante do corpo, tá? Alguém pode objetar: ah, mas ele não usa a alma, ele usa o cérebro. O cérebro, o funcionamento do cérebro consistiria em reações químico-orgânicas, né? Ou eletroquímicas, e nosso pensamento, nossa consciência surge a partir disso. A realidade não é tão simples assim. Nós, tomistas, entendemos que o cérebro, ele, ainda que ele ajude a manifestar as operações intelectuais, não é o cérebro a causa delas, tá? Assim como externamente a gente sabe que estamos lidando com estamos vendo uma pessoa racional, quando um carpinteiro constrói uma cadeira, porque uma cadeira não é uma realidade que pode surgir na natureza. A gente sabe que é algo que foi construído por um agente inteligente. Agora, como a gente sabe que uma cadeira foi construída por alguém inteligente? Apenas pela sua forma bem simétrica, retinha, com encaixes, etc? Não. Porque o nosso intelecto, ao olhar uma cadeira, percebe que existe nessa cadeira uma causa final nela, tá? Se nós encontrássemos uma faca bem enferrujada, mas que tenha aspecto de faca, e com milhares de anos aí,
a gente vai saber que aquilo é uma faca que foi feita por alguém. Por quê? Porque observando aquele objeto, percebemos que ele serve para cortar. Não é verdade? Se a gente vê uma cadeira, a gente sabe que aquilo ali é uma cadeira, porque percebemos que é algo que serve para sentar. Então, observando a coisa, o homem ele consegue investigar as causas dessas coisas, inclusive a causa final. Não é verdade? Se a gente vê uma cadeira, a gente vai conhecer a causa eficiente dela, que foi um carpinteiro que fez aquela cadeira. Ainda que não seja um carpinteiro, foi alguém que atuou como um. A gente sabe que a causa material dela é aquele material que está sendo composto, que compõe a cadeira, geralmente madeira, né? Aqui eu estou usando um exemplo de cadeira de madeira, ainda que possa ter algumas peças de metais, conhecidos como pregos ou parafusos. A gente sabe que há uma causa formal nela, né? Que é a, digamos assim, a cadeiridade informada pelo carpinteiro na madeira. E tem a causa final. Serve para sentar. Ocasionalmente pode servir para subir em algum lugar mais alto, se não alcança, etc e tal. Mas claro que quase sempre é para sentar. Ok. Agora, não somos capazes também de perceber a causa final na natureza? É um país difícil. Mas olhemos para dentro de nós mesmos, tá? Para perceber se isso não é perceptível também. Basta ver o coração humano. Ele não tem, por causa final, bombear o sangue. É possível o coração ter uma outra causa final, né? Usando a linguagem dos ateus, uma outra função. Curioso que função implica a causa final, né? Que não seja bombear o sangue. Pois bem, diz o adágio escolástico que a causa final, apesar de ser a última na execução, é a primeira na intenção. Existe uma intenção que antecede o fim. No caso da causa final. Então, o coração, ele foi, por assim dizer, projetado por alguém, por algum agente inteligente que deu causa final ao coração. Ou por acaso a evolução explica isso com detalhes? Eu quero dizer, quando eu falo de explicar, eu não falo apenas de teorizar, especular. Eu estou falando de demonstrar, de provar cabalmente, com toda certeza, tá? Com provas irrefutáveis, com provas inequívocas, que o coração surgiu a partir de uma evolução, a partir de uma série acidentais, sem nenhum agente ordenando. Isso pode ser demonstrado? Isso, creio que é algo que complica, né? Pois bem, se o ateu ele pode levantar questionamento partindo da premissa de que a realidade espiritual não existe, eu também posso especular coisas partindo da premissa de que é impossível surgir coisas com causa final sem um agente inteligente que tenha intencionado essa causa final. Isso é uma coisa que complica para os ateus. Complicou para mim porque eu já fui ateu, tá? Eu já fui ateu por mais de 10 anos. Eu já li Richard Dawkins, eu já li Christopher Hitchens, eu já li Nietzsche, todos esses ateus aí, tá? E não me venham com essa de que eles são inteligentes ou coisa assim.
Eles podem ter uma certa competência em uma certa área, mas eles não são inteligentes, nem muito menos sábios, tá? Ainda mais por eles negarem coisas evidentíssimas que são as causas aristotélicas, as 4 causas aristotélicas. Aliás, o ateu ele só aceita a causa material, tá? Que qualquer bicho consegue perceber, mas não consegue perceber, não consegue investigar as outras causas, tá? E pelo contrário, eles desconectam, eles negam a possibilidade de relação causal, tá? Isso já tinha sido proposto por David Hume, né? Enfim. Eu falei só do coração. No vídeo passado, no outro vídeo, eu falei do olho, da realidade ocular, tá? Olho tem por finalidade enxergar. Não tem por outra finalidade. Não tem por finalidade nenhuma outra coisa. O olho só tem por finalidade enxergar. Como explicar o surgimento do olho sem colocar Deus na equação? Isto, a biologia, a medicina, qualquer outra ciência não consegue explicar, tá bem? Mas é isso. Se você reconhecer que existe uma causa final nas coisas, você imediatamente tem que reconhecer que há um agente inteligente intencionando, antes de tudo, essa causa final, tá? Negar que existe causa final nas coisas é burrice. Sinto muito dizer, mas é burrice, tá? E não vem dizer que a ciência não reconhece que existe a causa final nas coisas. É óbvio que reconhece, ainda que negue da boca para fora, ainda que negue por palavras, tá? Nenhum médico vai dizer que um coração não serve para bombear sangue. Nenhum médico vai dizer que os olhos não servem para enxergar. Nenhum médico vai dizer que os pulmões servem para auxiliar na respiração. A causa final, ela é, mesmo que implicitamente, sempre reconhecida. Agora, dizer que... E eu já vi em alguns lugares ateus dizendo que não existe causa final. Ou seja, que as coisas não têm função. Então, ok. Se as coisas não têm função, então que tal arrancar o coração? Que tal se desfazer do coração? Porque dizer que as coisas não têm causa final é dizer que o coração não serve para bombear sangue. É dizer que os olhos não servem para enxergar. Então, não faz sentido. Mas é essa reflexão que eu proponho. Como vocês conseguem viver um mundo sem uma causa final? E o pior, negar o ser de Deus a partir disso. Então tudo implica na negação da causa final. E por que as pessoas negam a causa final? É porque são mais inteligentes, porque estudaram, porque raciocinaram, não sei o quê? Não, isso é burrice, tá? É burrice, é tolice. As pessoas negam a existência da causa final porque há implicações na vida delas, tá? Significa que a pessoa será obrigada a não mais entregar a sua vida para si mesmo, mas para a sua causa final. Porque se existe um agente que intenciona a causa final de todas as coisas, então, em última instância, a causa última, o fim último de todas as coisas, é esse agente que intencionou a causa final, que reconhecemos como o próprio Deus. Isso significa que se o ateu tiver a sua crença abalada, tá, pela
por essa concepção, ele deixará de viver para si mesmo e será obrigado a viver para Deus. Mas e se ver obrigado a servir a Deus, significa deixar de satisfazer suas paixões mais baixas, tá? Significa viver uma vida moralmente mais digna, significa que serão obrigados a, digamos assim, ter uma religião. Tudo bem? É por isso que eles negam. Porque eles não querem mudar de vida. Eles não querem servir a Deus. Eles não querem ser humildes. Eu sei disso porque eu também era assim. Porque acreditar em Deus significa deixar de fazer o que mais agrada a carne, tá? Até porque se a pessoa pensa quase como, entre aspas, né, quase como um bicho, reconhecendo apenas a realidade meramente natural, ela vai viver como um também, tá? É inevitável. Você não vai encontrar um ateu que não defenda pelo menos uma pauta que vai contra a lei natural. Por exemplo, o infanticídio intrauterino, tá? Ou processos cirúrgicos para tentar deixar de ser o que é. Eu tô usando eufemismo de propósito, tá? Ou ainda atos que implicam o desperdício de sêmen, né? Então, eles serão obrigados a reconhecer que essas coisas vão contra a lei natural, porque vão contra a causa final das próprias partes implicadas aí, né? Eu não preciso ser mais claro do que isso. Quero que vocês entenderam. Então, amigos, espero que ajude, né? Espero que isso ajude a refletir. Espero que os ateus que assistam esse vídeo reconheçam os seus erros. Espero que pelo menos deixem de ser ateus, tá? Que sejam homens mais reflexivos, homens que sejam realmente racionais e não homens que querem viver como bichos, tá? Tudo bem? Então, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tá anoitecendo, olha o morceguinho voando ali, né? Olha o morceguinho.